Pode ser que o nome Labubu não diga nada ainda, mas olha, esse boneco já sabe muito sobre o mundo. Inclusive como chegar ao cartão de crédito de muita gente. Com certeza. Sejam bem-vindos. O foco desta edição é investigar assim a fundo esse fenômeno global do boneco Labubu. A gente vai tentar entender como essa figura meio peculiar, né, criada lá na China, virou essa febre mundial. Exato. Muitas vezes superando ícones culturais que já estavam aí há anos. E como ele se encaixa num movimento maior, sabe? De avanço simbólico, cultural da China no mercado internacional, buscando mais influência. É um tema fascinante mesmo. A gente vai explorar como um brinquedo que, assim, à primeira vista parece simples, né? Na verdade, reflete tendências de consumo super atuais, estratégias de mercado bem sofisticadas e, como você falou, um movimento mais amplo de reposicionamento simbólico da China no cenário global. É impressionante como um objeto pode carregar, tantas camadas de significado e gerar tanto debate, né? É verdade. Então, para a gente começar essa exploração, quem é exatamente o Labubu? Para quem ainda não topou com ele por aí. A gente está falando de um personagem que foi criado em 2015. O artista por trás dele é o Kexin Lung, que tem origem sino-holandesa, e a criação foi feita para a Pop Mart, que é uma gigante chinesa. Isso, e a estética dele é que chama atenção, né? Ficou conhecida como Ugly Cute, ou aqui no Brasil a gente fala feio fofo. Feio fofo, é isso. É uma criatura meio esquisita, sabe? Não segue aqueles padrões de beleza infantil, tradicionais. Tem olhos bem grandes, uns dentes meio tortinhos, uma expressão meio enigmática, mas de alguma forma isso desperta uma ternura, uma conexão afetiva. E o curioso é que, embora talvez tenha sido pensado, né, inicialmente para as crianças, o apelo dele explodiu mesmo foi entre adultos, mães, colecionadores. Até turistas, né? Buscando um souvenir diferente. Exatamente. E essa popularidade toda tem um motor bem potente por trás. A Pop Mart. Essa empresa foi fundada lá em Pequim, em 2010, e ela construiu um império, né? Baseado nesses personagens colecionáveis. Eles usam muita estratégia das blind boxes, sabe? Aquelas caixas surpresa que incentivam a pessoa a colecionar e criam aquela expectativa. Sim, aquela ansiedade boa, né? De não saber o que vai vir. Isso, e o Labubu virou, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe. É a estrela principal que está puxando a expansão internacional da marca. E olha, os números que vêm junto com esse sucesso são realmente notáveis. A Pop Mart já está operando centenas de lojas físicas espalhadas pelo mundo. Centenas. A projeção de receita para 2025, ela ultrapassava os 4 bilhões de dólares. E isso veio depois de um crescimento de lucro semestral que beira aos 400% em alguns períodos anteriores. 400%? Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Naturalmente, as ações da companhia dispararam, né? E o fundador, o Wang Ning, entrou para aquelas listas de bilionários com uma fortuna estimada em mais de 22 bilhões de dólares. É um crescimento, meteórico. E a estratégia não para só nos bonecos, né? Eles foram além, inauguraram até um parque temático próprio, o Popland, lá em Pequim. Ah, sim. E aqui tem uma diferença bem interessante em relação a outros parques famosos, tipo Disney ou Universal. Enquanto esses se baseiam muito em personagens que já são consagrados, né, do cinema, da TV, o Popland aposta tudo nas criações originais da própria Pop Mart. Personagens como a Molly, o Mococo e, claro, o Labubu são as grandes atrações lá. É uma aposta corajosa, né? Na força do próprio universo criativo deles. E parece que tá dando certo. O parque tem ingressos que são considerados acessíveis, para os padrões de lá, e um apelo estético muito forte. Pra foto, né? Exato, muito pensado para fotos por compartilhamento em rede social. Os relatórios indicaram um aumento, expressivo no número de visitantes. Chegou a multiplicar por 6 em junho de 2025, comparando com o ano anterior. 6 vezes mais, uau! Isso mostra bem como a Pop Mart conseguiu consolidar essa estratégia de imersão cultural, sabe? Criando um ecossistema em torno das marcas dela que vai muito além do produto físico em si.
E falando em redes sociais, não dá para negar. A viralização foi um componente essencial para isso tudo, né? Fundamental. Aquela estética ugly cute, o feio fofo, encontrou um terreno perfeito no TikTok e no Instagram. A gente viu lançamentos específicos, como o Mini Labo, aquele que o pessoal usa como acessório de celular, um pingentezinho. Sim, uma febre. Esgotarem em minutos lá na China. E já existem planos concretos para trazer esses itens para o mercado internacional. Isso mostra uma agilidade da Pop Mart que é impressionante, né? De identificar e capitalizar essas tendências culturais de consumo quase que em tempo real. E nesse processo de viralização, a gente não pode ignorar de jeito nenhum o papel das celebridades. Foi um impulso enorme. Ah, sim. A Lisa, do Blackpink, né, o grupo de K-pop famosíssimo, foi uma das primeiras a ser vista com um Labubu. Isso gerou interesse imediato na galera, nos fãs. Imagino. E depois dela veio uma onda de celebridades internacionais que aderiram. Rihanna, Dua Lipa, Lady Gaga, até a Madonna, que dizem teria encomendado um bolo de aniversário inspirado no personagem. Até a Madonna? Caramba. E esse fenômeno chegou aqui no Brasil também, né? A influenciadora Virgínia Fonseca, por exemplo, apareceu com o dela. Isso. Ajudando a popularizar o boneco por aqui. Esse endosso de figuras públicas, de áreas diferentes, acabou transformando o Labubu, né? Sim, mudou o status. Deixou de ser só um boneco colecionável para virar quase um símbolo de status mesmo, de pertencimento a um grupo que está por dentro das tendências globais. Quase como se fosse uma piada interna compartilhada no mundo todo, sabe? Sem dúvida. Ter um Lafufo passou a comunicar alguma coisa. Uma certa sofisticação meio descolada, talvez um senso de humor meio nonsenso, né? Uma conexão com movimentos culturais que nem todo mundo está acompanhando. Vira um marcador de identidade. Exatamente. E é interessante notar como essa febre se manifesta até no mercado informal. Aqui no Brasil, surgiram as versões, digamos, não oficiais, né? Apelidadas carinhosamente de Lafufos ou Tribufos. Lafufos, adorei. Onde encontra isso? Olha, o pessoal encontra em centros de comércio popular, tipo a Rua 25 de Março ou lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. É impressionante. E o que isso revela, né, sobre a força do personagem? Quer dizer, mesmo as cópias parecem cumprir alguma função ali. Exatamente. Isso mostra a força simbólica que o Labubu adquiriu. Mesmo as versões não oficiais, elas oferecem algum tipo de conforto, ajudam a construir uma identidade, conectam pessoas num mundo que muitas vezes parece fragmentado, individualista. É, a cultura popular agindo, né? É um exemplo clássico da cultura popular ressignificando um produto comercial. O Labubu, seja ele o original ou uma réplica, parece funcionar como uma válvula de escape, sabe? Uma forma de pertencimento que é, de certa forma, acessível. Especialmente para jovens que talvez tenham um poder de compra mais limitado, né? Num contexto global de incerteza econômica, de ansiedade social que a gente vive. Existe uma tensão interessante aí, não acha? Porque, por um lado, a gente tem um produto que é fruto de uma estratégia comercial muito bem pensada, calculada, para gerar desejo, viralização e, claro, muito lucro. Com certeza. Mas, por outro lado, ele tem essa característica peculiar. Diferente, sei lá, de um super-herói com décadas de histórias ou um personagem de conto de fadas com uma narrativa toda definida. O Labubu não tem uma história original muito complexa. Isso faz dele uma espécie de tela em branco, talvez. Esse é um ponto crucial, eu acho. Essa ausência de uma narrativa pré-definida permite que as pessoas projetem nele os próprios significados, as próprias emoções. Ele acaba funcionando meio como um espelho do nosso tempo, sabe? Como assim? Um tempo meio caótico, meio nonsense. Refletindo talvez um sentimento contemporâneo de que as coisas não fazem muito sentido linearmente. Alguns analistas até conectam isso ao que eles chamam de cultura do alívio. Cultura do alívio. Explica isso melhor. A ideia é que, em tempos de crise, de ansiedade, de desconforto social ou político, existe uma busca maior por símbolos, produtos, experiências que ofereçam um alívio temporário. Uma espécie de anestesia emocional, entende? Entendi.
E o Labubu, com essa estética fofa, despretensiosa, se encaixaria perfeitamente nisso. É um consumo que conforta, mas sem exigir muito em troca, intelectualmente falando. Isso ecoa, de certa forma, aquelas críticas antigas sobre a indústria cultural, né? A ideia de que o entretenimento de massa pode, por vezes, funcionar como uma distração conveniente. Oferecendo substitutos simbólicos para questões sociais mais profundas e talvez mais difíceis de encarar de frente. Faz todo sentido. Mas a história do Labubu, como a gente começou a delinear aqui, parece ir além só do consumo individual, da psicologia. Tem uma dimensão maior, né? Ligada à imagem da China no mundo. Parece representar uma virada cultural importante para eles. Sim, é uma mudança bem significativa. Por décadas, a China foi vista predominantemente como a fábrica do mundo. Aquele lugar associado à produção em massa, a produtos baratos. E cópias, muitas vezes. E muitas vezes, cópias de designs ocidentais, exato. O fenômeno Labubu, junto com outras iniciativas culturais e de design chinesas que estão surgindo, sinaliza uma tentativa de mudar essa percepção. Aí surge aquela expressão que a gente tem visto em algumas análises, imagined in China, né? Imaginado na China, como um contraponto direto àquele estigma antigo do made in China, feito na China. Exatamente. O que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que a China não quer mais ser vista só como executora, mas como criadora, como um polo de inovação cultural, de design, capaz de gerar tendências globais originais. Os analistas interpretam isso como um sinal claro de um esforço consciente, sabe? De reposicionamento global da China no campo simbólico, no campo das ideias, da estética. É uma forma de disputar a hegemonia cultural que por muito tempo foi dominada pelo Ocidente, né? Especialmente pelos Estados Unidos e pela Europa. Então a gente está falando do uso estratégico do famoso soft power. Aquela capacidade de influenciar outros países, outras culturas, não pela força militar ou econômica direta, mas pela atração cultural, pelas ideias, pelos valores. Exatamente isso. O objetivo não é apenas vender mais bonequinhos Labubu pelo mundo. É também exportar símbolos, estéticas, talvez até valores associados a essa nova fase criativa chinesa. E o Labubu, com essa estética única dele, que foge dos padrões ocidentais, e com esse apelo global inesperado que ele teve, acaba se tornando um embaixador dessa mudança. Um embaixador inesperado. Totalmente inesperado. Talvez não tenha sido planejado exatamente assim desde o comecinho com essa dimensão geopolítica toda. Mas o sucesso abriu essa porta e ela certamente está sendo aproveitada estrategicamente agora. E esse avanço cultural, simbólico da China, naturalmente não acontece sem gerar algumas reações, algumas tensões, imagino. Inevitavelmente. Quando um país do tamanho e da importância da China começa a disputar de forma mais assertiva o protagonismo no campo do imaginário global, propondo novas estéticas, novas linguagens visuais, novas formas de entretenimento, isso gera o que a gente pode chamar de uma competição cultural no palco mundial. Novos modos de construir subjetividades, identidades são propostos. E nesse cenário complexo, o Labubu, por mais que seja só um boneco, ele assume um papel. Ele se torna um agente, pequeno na forma física talvez, mas bastante significativo nessa reconfiguração da ordem cultural global que a gente está observando acontecer. Então, recapitulando um pouco, o Labubu se mostra essa figura extremamente multifacetada, né? É uma mercadoria de uma empresa bilionária e, ao mesmo tempo, um símbolo cultural potente. Sim. É percebido como infantil por alguns, mas é adotado como sofisticado por outros. Parece vazio de uma narrativa própria complexa, mas está carregado de significados sociais, psicológicos e até geopolíticos, como a gente viu. Exato. O sucesso estrondoso dele realmente diz muito sobre o estado atual do consumo, né? Sobre como a gente busca identidade, conexão e talvez até um certo consolo nas coisas que a gente compra.
Perfeitamente colocado. Ele impulsiona uma empresa chinesa a patamares globais impressionantes e, ao mesmo tempo, oferece um tipo de conforto psicológico, um senso de pertencimento para indivíduos que estão navegando num mundo percebido como caótico e instável. De certa forma, o Labubu acaba refletindo nossos próprios vazios contemporâneos, sabe? E as nossas buscas por pequenas fugas, por momentos de leveza, de conexão, mesmo que essa conexão seja mediada pelo consumo. É um espelho interessante. Muito. E talvez o que mais deva nos chamar a atenção no fenômeno Labubu não seja nem o boneco em si, com aquela carinha peculiar dele, mas o que ele espelha sobre nós mesmos, como sociedade global. Pensa bem, um planeta lidando com múltiplas crises econômicas, sociais, ambientais e que parece ávido por alguma forma de conexão, mesmo que seja se unir em torno de um monstrinho feio fofo. Fica uma questão pra gente refletir, né? Até que ponto esse conforto visual, afetivo, essa sensação de pertencimento criada pelo Labubu e por outros fenômenos parecidos, não estaria, de alguma forma, mascarando ou até substituindo conversas mais urgentes, mais necessárias? Que tipo de conversas? Debate sobre desigualdade, sobre a precarização das relações, sobre crises políticas sérias, sobre a busca por um pertencimento comunitário mais real, sabe? Menos mercantilizado. Que outros monstros, talvez bem mais assustadores e complexos que o Labubu, a gente está deixando de encarar enquanto nos encantamos coletivamente com ele. É uma reflexão importante mesmo para a gente encerrar esta edição. Talvez o futuro da cultura global não esteja só nas grandes narrativas épicas, nos blockbusters de cinema, mas também nesses pequenos símbolos afetivos. Às vezes estranhos, inesperados, que emergem de diferentes partes do mundo e conquistam corações e mentes globalmente, como o Labubu conseguiu fazer. Exatamente. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados se encontram na descrição. A gente espera que essa exploração do universo Lagabu tenha sido útil e interessante. Tomara que sim. Lembrando que o Povcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço carinhoso e até a próxima. Até a próxima.